Olá, sejam bem-vindos ao canal da Citera Clinic, é o canal Terapia e Transformação. Meu nome é Carolina Turboli e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre sexualidade consciente em tempos de quarentena. Tem vários amigos meus, vários clientes mandando mensagem, pedindo conselhos sobre como lidar com a quarentena. Existem pessoas em situações muito diferentes. Existem pessoas que estão com seus parceiros na quarentena, pessoas que estão com parceiros de longo prazo, pessoas que estão com parceiros de curto prazo, pessoas que estavam começando um flerte e logo se deu a quarentena e não sabe como agir durante a quarentena, pessoas que estão sozinhas, estão desesperadas, com a libido lá em cima, com a carência lá em cima e não sabem o que fazer durante a quarentena. E a minha ideia era gravar um vídeo que servisse para todas as situações, que a gente pudesse mapear condutas saudáveis que a gente pode ter e cultivar durante a quarentena, independente da situação relacional em que você esteja. Porque quando eu falo de sexualidade consciente, eu sempre estou falando, em primeiro lugar, de uma relação de você para você mesmo. Esse é o ponto que eu acho que fica mais claro para mim, principalmente em períodos de quarentena. Então, eu separei 4 dicas para você durante a quarentena, independente de que situação relacional você se encontre, beleza? Então, a primeira dica, que é a dica mais clássica, mas que eu acho que essa dica ela deveria ser para qualquer momento da nossa vida, mas principalmente em momentos de quarentena, onde as neuroses emergem com o nível de estresse ao qual a gente se submete numa pandemia coletiva. Isso atinge vários níveis, níveis econômicos, níveis emocionais, as nossas preocupações com as pessoas que a gente ama, a preocupação com o país, a preocupação com um monte de coisa. A gente está sob uma carga de adrenalina muito grande, mesmo que a gente esteja em casa e mesmo que a gente esteja sem fazer nada. Esse estresse é um estresse coletivo, é uma neurose coletiva, é uma coisa que a gente passa coletivamente e cada um com a sua individualidade. Então, a primeira dica é encontrar momentos de qualidade para poder meditar. Meditar é muito importante nesse momento. A gente está com uma chuva de informação nunca antes vista na história da humanidade. Imaginem que na pandemia da gripe espanhola, por exemplo, que aconteceu há um século atrás, a gente não tinha esse nível de disseminação da informação. E se por um lado isso é maravilhoso, porque a gente vê um vídeo de um infectologista e vê o pronunciamento do presidente de todos os países do mundo e vê os artistas comentando sobre o seu processo e etc, e live de todos os lados. Ao mesmo tempo, a gente está sobre um excesso de informação. Então, mesmo para quem está em casa, mesmo para quem não está na sua rotina tradicional, talvez você esteja sentindo um cansaço crônico e se perguntando, cara, eu estou fazendo bem menos coisa do que eu fazia normalmente, eu estou com um cansaço que não passa, mas é por conta desse excesso de informação, desse estresse coletivo e dessa neurose coletiva ao qual todos nós estamos submetidos, cada qual em sua medida. Então, a primeira coisa que você deve fazer pela sua sexualidade é, de fato, encontrar momentos de meditação. Como eu aconselho essa meditação? Eu aconselho que seja uma meditação em silêncio, sem música, no vazio, simplesmente sentar, colocar um alarme bem gostoso no seu celular para te despertar, talvez uma música de passarinhos, botar lá 30 minutos no seu alarme, 20 minutos, 5 minutos que seja, se você não tem o hábito de meditar, e tá ali sentado meditando, né? A maioria das pessoas que está em casa, né, que tem o privilégio de estar em casa, tem mais tempo livre disponível, então é um momento perfeito para você começar com a sua rotina de meditação. Se você está em casal, você pode encontrar momentos de meditação juntos, ou vocês podem meditar cada qual no seu momento, e isso ajuda muito a aliviar a inquietude, a aliviar o excesso de informação, a baixar os níveis de adrenalina e de cortisol também, que são hormônios muito anticriativos. Quando a gente está sobre nível de estresse elevado, a gente não consegue ser criativo. Então, pode ser que você esteja querendo tirar um projeto da gaveta e não esteja conseguindo fazer isso. Então, a culpa também não é só sua, também tem a ver com esse nível hormonal, com essa sopa hormonal a qual você está submetido, estando nessa sociedade que está vivendo uma pandemia. Então, a meditação pode ajudar nisso tudo e, naturalmente, acaba acalmando outras ansiedades, carências, inquietudes, insatisfações
E se você está passando por um problema dentro de casa com seu parceiro ou sua parceira, a meditação também pode ajudar a trazer um pouco de centramento e mais criatividade para lidar com os problemas e com as circunstâncias externas. Uma coisa que eu tenho dito muito para os meus clientes e para os meus amigos durante a quarentena é que é um dia de cada vez. Não dá para cada dia a gente querer resolver tudo ou prever como é que vai ficar o futuro. A gente precisa viver um dia de cada vez. E a meditação é uma coisa que ajuda muito no processo da sexualidade. Seja para quem está super carente em casa sozinho, seja para quem está com seu parceiro, sua parceira, tentando lidar e mediar as situações do casal dentro de uma situação de pandemia, beleza? Segunda dica é construir momentos especiais, construir momentos que sejam ritualísticos dentro da quarentena. Acaba que muita gente que está em home office, ou pessoas que estão até sem trabalho dentro de casa, ou pessoas que estão com uma rotina de trabalho, mas ao mesmo tempo não era a mesma rotina de antes, a gente tem muita dificuldade em encontrar uma nova rotina. E muitas pessoas me escrevem falando, cara, eu passo o dia inteiro de pijama, eu passo o dia inteiro, tipo, na minha cama, eu trabalho na minha cama, eu como na minha cama, etc. É importante encontrar momentos na sua rotina e é importante criar momentos. Então, se você está sozinho, criar um momento para você, com você mesmo, e se você está acompanhado, criar um momento para os dois, para as duas, para as pessoas que estiverem envolvidas nessa situação. O que é criar um momento? Pode ter a ver com velas, com incenso, com se arrumar, sabe? Ter um date dentro de casa mesmo, ter um date com você mesmo, ou ter um date com outra pessoa, outras pessoas, cozinhar uma comida legal, realmente se arrumar como se você estivesse indo num restaurante chique, como se você estivesse indo pro Oscar, se arrumar, ficar feliz com a tua presença, colocar uma playlist legal, combinar com você mesmo ou com as outras pessoas, de ver um filme e fazer com que aquele momento seja um momento planejado dentro do dia. Então, independente do que as pessoas estejam fazendo ou do que você esteja fazendo, às 8 horas tem combinado de vir para esse momento e tal, que vai ser na varanda, que vai ser na sala, e a gente vai arrumar para isso, vai botar um pano legal, porque isso ajuda o nosso cérebro a dividir os nossos momentos, organizar melhor o nosso tempo e estar mais disponível e mais presente na hora que isso aconteça. Porque eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, estão em casal, que estão com uma rotina totalmente bagunçada e apesar de estarem em casa não tem muito tempo de qualidade para estar um com o outro. Então criar esses momentos como se você estivesse na sua rotina normal é muito importante para manter a tua sanidade e a sanidade do teu relacionamento. E se você está sozinho, sozinha, também é a mesma coisa, manter a sanidade do seu relacionamento com você mesma e nesse caso, quando eu digo criar momentos também de praticar, né, uma sexualidade mais consciente. Então, se for para criar um momento de um date, onde vai rolar um sexo, uma relação, seja com você, seja com outro, que isso seja também preparado, com carinho, com cuidado, porque você merece, vocês merecem de uma forma geral, tá? Terceira coisa que ajuda muito, uma dica que eu já pratico muito no Tantra, mas que eu sempre falo, é a capacidade de olhar nos olhos, a capacidade de ter alguns momentos para olhar nos olhos das pessoas que você ama e olhar nos seus próprios olhos também, porque você também é uma pessoa que você ama. Então, esse é um ritual que é proposto por várias filosofias orientais. Eu não vou me alongar muito porque existem vários detalhes. Eu quero que você pratique ele da sua maneira. E se você está longe da pessoa que você ama, se existe alguma pessoa que você gostaria de estar perto nesse momento, uma videochamada dá conta de olhar nos olhos e perguntar como a pessoa realmente está e dar esse espaço de fala e você está num lugar mais de escuta consciente, de escuta empática. Então vocês podem estabelecer, olha, você passa 3 minutos falando e depois eu falo alguma coisa, e depois eu passo 3 minutos falando, depois você fala alguma coisa. Criar esse espaço de intimidade consciente com você mesma e com as outras pessoas. Então, olhar nos olhos é a terceira dica. Tá todo mundo desesperado e às vezes a gente não tem esse tempo de parar e falar: peraí, calma, deixa eu olhar nos seus olhos agora. Fala como é que você tá, como é que você tá se sentindo. Isso é muito importante, esse acolhimento, tanto pra gente
quanto para as outras pessoas que a gente ama. E essa seria a minha dica. Seja para quem está num relacionamento fazer isso, isso pode ser incorporado na dica 2 do momento especial. Seja para quem está sozinho, ter esse momento de olhar nos seus próprios olhos, ou de fazer uma chamada de vídeo com alguém que seja importante para você, mesmo que não seja uma relação afetivo-sexual, e poder olhar nos olhos. Muitas vezes o que a gente identifica como carência sexual, na verdade, é uma carência de afeto. Eu vejo muito isso no consultório e eu tô dando essa dica para vocês porque isso às vezes atenua muitas das carências que a gente tem. Uma carência mamífera, que na verdade é uma carência de afeto, beleza? Então, quarta dica, isso tem mais a ver principalmente para quem está em relacionamento, mas também para quem está sozinho. É fazer amor quando for natural, quando for espontâneo, quando for algo realmente que vem de um desejo da alma. Porque em quarentena, muitas pessoas estão entrando num ritmo frenético de masturbação, de fazer sexo e etc. E beleza, a gente não faz nenhum tipo de julgamento sobre a frequência sexual de cada um, mas é para você mesmo olhar para dentro de você e falar: por que eu estou fazendo isso nesse momento? Eu estou fazendo porque é natural, é espontâneo, ou eu estou fazendo para preencher uma falta de alguma outra coisa que eu não estou conseguindo expressar de outra maneira e que eu estou colocando o sexo no lugar disso? Porque acaba que a rotina pode ficar mais difícil de ser encaixada, mas muitas vezes uma frustração que a gente está profissional, uma frustração que a gente está econômica, a gente acaba descontando no sexo, e o sexo, seja a masturbação, seja uma relação com outra ou outras pessoas, acaba se tornando um momento muito vazio. Então, a quarta dica é realmente olhar para isso, enxergar a intenção que você tá a cada etapa de uma relação sexual, para que isso não vire simplesmente uma válvula de escape, uma fuga dos seus problemas. E aí a gente volta para a dica 1, que é meditar. Meditar pode trazer o centramento necessário para ter a criatividade e a estabilidade emocional necessárias para enfrentar esse momento de crise mundial e, quem sabe, ter até um tempo disponível, energia disponível para ajudar outras pessoas que estejam mais desequilibradas, mais instáveis do que você. Quero saber o que você achou dessas dicas, se você tem outras dicas para compartilhar com a gente aqui nos comentários, se você já passou por alguma das situações que eu mencionei no vídeo, por favor, partilhem comigo as experiências de vocês. Eu sou uma pesquisadora muito atenta, eu adoro receber novas ideias, novos conteúdos, e eu estou muito atenta a esse período da quarentena no que toca à sexualidade e afetividade conscientes. Então vai ser um prazer poder debater um pouco isso com você também. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, curtam a página, leiam a descrição, que tem todas as páginas lá, para a gente poder se manter em contato e para que você possa receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.